Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo. Neste momento aqui, como presidente do Conselho de Direito das Mulheres de São Carlos, quero fazer uma saudação especial a todas as mulheres. Iniciamos hoje, mês de março, com atividades programáticas que foram pensadas por todas as conselheiras, né, do Conselho de Direito das Mulheres de São Carlos. E vão ser uma série de debates, de palestras que vão trazer tanto as questões relacionadas às diferentes culturas e diferentes olhares que as mulheres estão presentes hoje, como também esses debates vão trazer questões relacionadas aos direitos das mulheres e também às ausências, né? As ausências de direitos que nós estamos tendo. Então, eu quero agradecer por vocês estarem aqui nos assistindo e convidar também para as nossas próximas atividades. A atividade de hoje, nós iniciamos o mês de março, e isso me deixa bastante feliz. Quero agradecer imensamente a todo o esforço da nossa conselheira Carmelita Silva, que conseguiu fazer o contato com a nossa convidada e palestrante de hoje, que é a Zíngara Estela, que vai trazer um pouco da cultura cigana e vai falar um pouco dessa cultura para nós. E também quero agradecer a Indiara, que também é nossa conselheira. As duas conselheiras, a Carmelita e a Indiara, se programaram, se organizaram, e aí, assim que entraram em contato com a Estela, conseguiram a confirmação e a gente já conseguiu fazer e organizar a atividade de hoje. Então, quero agradecer todas as outras nossas conselheiras que estão assistindo, né? Como eu disse, a gente tinha que resolver alguns problemas tecnológicos e a gente conseguiu resolver dessa forma, né? A gente, por recursos, né, que nos impedem de colocar todas aqui, mas sintam-se abraçadas, vocês estão aqui com a gente. Então, quero dizer que é uma felicidade muito grande a gente estar abrindo essa atividade hoje, e quero agora chamar a Estela, a nossa convidada, agradecer de coração por ela estar aqui conosco nessa noite de sábado, abrindo de março os debates do Conselho de Direitos das Mulheres, e quero também convidar as conselheiras que vão mediar essa palestra, que é a Carmelita, minha grande amiga, e Indiara, grande jovem militante, para que a gente possa ter uma noite brilhante aí nessa nossa primeira atividade. Com vocês, então. Obrigada, presidente Irlene, obrigada. Obrigada, vamos lá. Obrigada. Boa noite, minha amiga Zíngara Estela. Gratidão pelo você ter aceitado o convite, né? Nós nos encontramos em Embu das Artes, acho que lá em 2017, 2018, com Ilê, né? E é uma honra agora tê-la aqui para falar um pouco sobre os povos ciganos, né? E nada é melhor do que começar por uma mulher que fala, defende essas questões, entendeu? Fique à vontade, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. É uma grande honra estar aqui hoje com vocês. Eu espero estar contribuindo não só para a minha cultura, para o meu povo, mas para também acrescentar aos conhecimentos um pouco mais sobre a cultura cigana. Ok. Eu não sou acostumada a participar de lives, então, assim, qualquer coisa vocês me dão um toque aí, tá bom? Com certeza, fica tranquila, entendeu? Mas então, pode iniciar, bom. E principalmente aquela questão que a gente sempre fala, né, que é uma questão histórica, né? E eu gostaria de começar por isso, que eu gostaria que vou tratar como senhora, tá? Falasse sobre a história dos povos ciganos e a quantidade de ciganos aqui no Brasil, por favor. Bom, em primeira mão, eu gostaria de deixar bem claro o quão significa estar falando do povo cigano, que chegou aqui em 1560, não foi ontem, né? Na época da colonização do Brasil, e até hoje sofre com um amargo preconceito e invisibilidade social. Bom,
a origem do povo cigano, segundo muitos especialistas, é realmente da Índia. Porém, houve uma migração aí por vários locais desse mundão. Agora, como que se chegou ao Brasil? Foi terrível. Na verdade, assim, os primeiros ciganos a chegarem ao Brasil foram os calons, porque cigano é mais ou menos assim como o índio, vou explicar assim vulgarmente falando, de uma maneira bem simplória, para as pessoas poderem entender. Não é porque você pertence à etnia cigana que todos são iguais, todos agem da mesma maneira. Não, é dividido em grupos, né? Então, nós temos 3 grupos bem grandes aqui no Brasil, que são os calons, são os rons e são os sinti. Cada um com as suas particularidades nos costumes, dialeto, e também, só que todos mantendo o foco da tradição não se perder. Então, a resistência vem, mesmo embaixo de tantas torturas e preconceitos, a gente está firme e forte aí na guerra. Guerra social, né? Bom, vamos lá. Dom João VI, rei de Portugal, tinha um asco muito grande contra o povo cigano. Ele não queria cigano em Portugal de jeito maneira. E aí, um belo dia, Juan Torres, um cigano calon, que estava até então na Espanha, foi passear em Portugal com sua família e nhate. Apreenderam e acabaram degredando essa família para o Brasil, pelo simples fato de serem ciganos. A perseguição assim na Europa ainda continua. No Brasil também nós temos esse forte resquício de preconceito. Mas lá na história, voltando lá no início da colonização, o que aconteceu? Ele mandou a família de Juan Torres para o Brasil, então foram os primeiros a chegarem aqui, o segmento calon, tá? Com isso, com aquela perseguição, aquele preconceito todo do rei, ele começou a baixar vários tipos de decretos para poder estancar a natalidade de ciganos em Portugal e enviar todos aqui para o Brasil. Essa época, os decretos eram assim dos mais humilhantes possíveis. Impossível até de um ser humano cumprir com ele, como já bem pensado pelo rei, porque o que ele queria mesmo era matar 2 coelhos numa cajadada só. Ele mandava os ciganos para o Brasil, limpando, né, Portugal, e com isso ele tinha também a garantia de um povo que sabia lidar com cavalos, com as matas, para ajudar a povoar, principalmente ali no início, a região nordestina, né? Porque eles chegavam nas naus, e aí os primeiros territórios a serem ocupados foi ali no Nordeste. Até hoje há uma grande comunidade de calons por lá. E eu tenho o privilégio de ser uma neta, bisneta e filha de calons nordestinos, de Alagoas. Bom, ele fez isso, e aí eu gosto de pôr bem esse tema às claras, porque vocês imaginem, os homens que estavam aqui no Brasil, eles não tinham muitas opções de mulheres, porque eles vieram para desbravar, né, no início de tudo. Então, chegou naus carregadas de mulheres ciganas. E essas mulheres sofreram todos os tipos de violência.
inclusive a sexual, né? Então, a gente vê aí o que não se conta na história, o feminicídio, iniciando já na colonização. Quando chegou aqui, os portugueses queriam formar os casamentos, então jogavam como os poderes aquisitivos, os que tinham, e faziam casamentos mistos. Assim como as mulheres negras sofreram muito pela violência sexual também, as ciganas também. E assim, índios, cigano e negros, junto a esses poucos portugueses iniciantes que chegavam aqui, foram os que realmente fizeram de tudo para que o Brasil crescesse. Só que até hoje o nosso povo não foi reconhecido. Não existe nada em livro de história, nada na educação sobre isso. Ainda hoje, muitos líderes de acampamentos têm dificuldade na educação para matricular as crianças. Há aquela questão de dizerem que não há vagas, então eles são obrigados a entrar, recorrerem, entrarem com pedidos formais para que seja exigido o direito da criança estar estudando. Então, assim, infelizmente, políticas públicas, mesmo acontecendo no papel, na realidade está sendo muito diferente, né? Então, é uma coisa que o Brasil precisa rever, porque aqui no Brasil, na verdade, não existe uma raça pura, né? Nós somos misturinha daqui, misturinha dali. Essa que é a verdade. Claro, corre na minha veia sangue de índio, sangue de cigano, porque eles estavam juntos. E, de repente, até de negros. Eu ainda não puxei isso, mas, de repente, eu posso ter também uma mistura na minha família. Por que não? Não é? Então, chega a ser hipócrita o preconceito que a gente vivencia. A divisão, então, como foram feitas mais tarde, chegando mais tipos de ciganos aqui no Brasil, permaneceu essa divisão que se espalhou pelo Nordeste, para o lado do Sudeste, para o lado do Norte, do Sul, do Sudeste, enfim. Nós temos ciganos espalhados por todo o país. Não há um censo concreto das famílias ciganas aqui no Brasil. E por que disso? Uma, porque não priorizam, e outra, porque muitos ciganos já são sedentários, urbanizados, já vivem fixos em moradias dentro das cidades, e pelo sofrimento, pelo preconceito, pela marginalização, muitos mantêm a tradição dentro de suas casas, mas para a sociedade, no modo geral, nem comentam que são ciganos. Né? Então, esse é o porquê. Bom, os dialetos, dependendo do grupo, ele vai variar também. Os Rons falam o romani e os Calons falam o chibi. E tem muitos que não falam só a língua portuguesa mesmo, porque foi se perdendo, vieram para instalações nas cidades, a família foi deixando se perder a tradição, né? Eu vou falar mais com propriedade do segmento Calon, porque é o nosso segmento. Então, eu estou dando assim um geral, né, gente? Porque senão a gente fica aqui 2, 3 dias falando e, né? Bom, é muita história. Muita história. E que merece ser contada. Merece muito. É um prazer estar hoje aqui falando deles,
dos meus antepassados, que eu honro muito, dos meus pais, de nós, dos meus filhos, dos netos e tudo mais. Nem todos os ciganos, como eu já disse, são iguais. Então, quando a gente fala de costume, não dá para você frisar isso aí é coisa de cigano, porque cada grupo age de uma maneira, tem um modo de se vestir, tem uma culinária diferenciada. Você pode encontrar, por exemplo, o homem Calon, ele se veste estilo country, com bota, chapéu, cinturão, calça jeans, camisa colorida. É bem nessa vibe mesmo. As Kalins, que são as mulheres, já colocam, né, os vestidos longos ou saias com blusas, mas assim, com discrição, olha, é uma discrição no que eu digo de se preservar, não de se enfeitar, de se adornar. É essa a grande dificuldade da população perceber que você pode estar doente, você pode estar triste, mas você está com as suas roupas coloridas, porque faz parte da sua cultura, com os seus adereços, com suas joias, porque isso faz parte. Eu não tiro nada disso para dormir. Eu fui condenada numa perícia médica, inclusive, por conta disso. Porque se eu tinha depressão, porque eu estava usando joia. Então, é um grande choque para mim, cultural também. Né? Porque quando a gente nasce, a gente toma banho de ouro. Na água do banho, as vós, as madrinhas, colocam na água do banho, além do perfume, de algumas ervas especiais, peças de ouro. Então, como não pôr ouro? Faz parte, está dentro do nosso contexto. Isso não implica de eu estar fingindo ou forjando algo, ou querendo ser melhor do que todos, nada disso. É que cultura e tradição não se modifica, ela precisa ser respeitada. Esse é o grande diferencial. Então, vamos lá. As mulheres nunca vão estar mostrando as pernas, porque por respeito, né? E aí acontece um problema assim, muito forte na questão saúde da mulher cigana. Mulher cigana, ela nunca vai permitir, muito menos o marido dela, que se mostre nua para outra pessoa. Então, um médico não vai ser bem visto. Teria que ser uma médica, teria que ser enfermeiras, para estar dando esse apoio à mulher cigana, esse apoio, inclusive, no trato do cuidado, na prevenção, né, do câncer de mama, do câncer no colo do útero, ensinar como se usa os preservativos, porque isso não é uma conversa aberta de jeito nenhum. Se você for agora no acampamento de Calons, você vai ser muito bem recebida. Porém, os homens ficam de um lado e as mulheres de outro. Não há aquela mistura. Não existe ninguém se mostrando com altos decotes, pernocas de fora. Né? Então, existe todo um respeito, uma seriedade nessa parte. A mulher, ela vai se mostrar nua apenas para o marido dela e para nenhum homem mais. Tem cigano rico, muito rico, e tem cigano muitíssimo pobre. Exatamente como é na sociedade de todas as culturas aí, né? A gente tem os polos extremos. Só que tem uma coisa que está tanto no cigano rico como no cigano pobre, que é o desafio de negociar. Cigano tem um dom para negociar. Venda é muito rápido,
é bom de papo, de conversar com o gadjon, que é o não cigano, né? Essa transação, esse dom da negociação já nasce com o cigano. Já se aprende desde pequenininho, principalmente os homens, né? Que fazem essa parte. Quero deixar claro também uma outra coisa que já me questionaram. É uma cultura ágrafa, ou seja, vai passando de pai para filho, né? Entre as gerações. E o homem é o grande chefe. É da tradição, é uma tradição, uma cultura patriarcal, tá bom? Então, assim, a mulher não se sente tão ofendida por isso, não. Porque desde pequena ela vai crescer que ela vai dever respeito ao pai e depois, quando ela casa, respeito ao marido. E assim vai se seguindo. No modo de vida, além da parte de negociar para ganhar radem, que é ganhar dinheiro, né? O homem que providencia o sustento da casa ou da tenda com a sua esposa. Essa responsabilidade de sustentar a família é do homem. A mulher pode até auxiliá-lo, mas ele governa o dinheiro, ele faz as regras, ele estipula as leis. Quando se está dentro de uma vida sedentária, vamos por assim, mas que se mantém a tradição, mesmo que hoje, no meu caso, eu fui privilegiada porque eu pude ter pais que pensavam ao longo progresso da vida e eles permitiram que eu estudasse, né? Então, eu, como filha única do meu pai e da minha mãe, eu fui muito abençoada. Eu pude estudar, eu pude me formar em letras, em pedagogia, depois eu fiz especialização em psicopedagogia clínica e institucional, e o que me levou a fazer tudo isso foi justamente lidar com aqueles que não conseguem aprender, que têm dificuldades em aprender. Meu pai, coitado, ele não pôde estudar muito, Deus o tem em bom lugar, mas ele repetiu 5 vezes o primeiro ano. Ele não entendia o que os professores falavam. E naquela época levava reguada ainda, né? Era bem nessa vibe que aconteciam as coisas. Então, hoje eu, Estela, penso na grande importância que a educação faz. A educação faz você aprender a questionar, argumentar e lutar. E está na hora de ver os nossos filhos, nossos netos, botando as mangas para arregaçar aí, frequentando as escolas e aprendendo a lutar pelos seus direitos, porque é isso que está faltando. Porque eu acredito que a invisibilidade social e o preconceito também exista por falta de investimento na educação do povo cigano. Não adianta o governo pautar em favorecer a escola para o cigano se ele não tiver condições de ter uma moradia fixa. Então, hoje, se você vê vários acampamentos mudando de local várias vezes, não é porque ele quer viajar para passear para lá e para cá, não. É porque realmente eles são expulsos do local que se encontra. Isso é horrível, porque ali naquele acampamento tem crianças, tem mulheres, tem idosos, né? E do dia para a noite serem expulsos, às vezes até com polícia, por questionamentos, indagações preconceituosas. Então, nas políticas, deveria ter um olhar melhor para isso. Porque se o cigano tivesse uma vida que fosse seminômade, mas ele tivesse um endereço fixo, né? Ele conseguiria benefícios para crescer, socialmente falando.
A nossa cultura é linda, ela é riquíssima, mas essa parte está assim pegando muito, porque infelizmente ainda fazem comentários cretinos, ainda abordam as moças e mulheres que vão drabear, que é ler sorte no meio da rua, ler a mão, né? Tem pessoas que agridem verbalmente ou tenta com violência expulsá-las do local que elas estão ali fazendo a leitura de mãos, e porque são mal vistas. Porém, eles não sabem que aquela leitura de mão que está sendo realizada ali vai dar para comprar um leite, vai dar para comprar um quilo de carne, né? E que enfrentar o dia a dia debaixo de sol, né? Embaixo de chuva, com filhos pequenos, porque a mulher cigana ela tem toda a responsabilidade da casa, dos filhos, dos sogros, da sogra que se morar junto, entendeu? Você pega uma panela e você se espelha, porque é lindíssima, brilha demais, e pode ser naquele rancho, naquela tenda bem humildezinha, dentro do acampamento. Mas as panelas servem de espelho. Então, assim, são valores, né? São costumes que vêm junto dentro da tradição. Bom, vamos falar agora sobre os tipos de comércio que se faz. Comércio de tudo, gente, desde carros, cavalos, porco, galinha, o que der para negociar, estamos negociando, os homens, né? Eles vão me pegar depois e ao. Agora vamos lá. Religião. Uma das grandes encrencas que se dá. Cigano é sangue, é etnia, é herança genética, não tem nada a ver com religião. Então, assim, você vai encontrar cigano católico, cigano protestante, cigano budista, judeu, espírita, ou sem nenhuma religião, porque existe uma liberdade de escolha. Então, assim, há pessoas, infelizmente, que usam o contexto de entidade para etnia. Isso é um grande erro. Isso não deveria ser permitido, não deveria acontecer. Porque religião, na minha família, a religião assim é mista, vou pôr assim. Meus pais eram católicos. A gente tem as santas em casa, que nós cultuamos também, que é a Santa Sara e Nossa Senhora Aparecida. Aliás, nos ranchos calons é muito, muito visível a crença e a proteção que se pede a Nossa Senhora Aparecida. Mas... me permite uma licença, Essas duas santas são duas santas negras. São negras. Eu ia chegar lá. A Santa Sara é Santa Sara Kali, e Kali quer dizer negra. Ela tem uma história linda, não sei se vocês conhecem a história da Santa Sara, né? Houve muita perseguição na época, assim que Jesus foi crucificado. Ela e as Três Marias, José de Arimateia, foram jogados ao mar num barquinho, sem comida, sem bebida, a ermo. A ideia ali era que eles morressem mesmo no mar. E Sara sempre foi uma jovem que tinha assim, muita fé em Cristo. Ela fez uma promessa que se eles chegassem à deriva sãos e salvos,
ela pregaria o Evangelho de Cristo e, com isso, ela também usaria um lenço na cabeça, que para nós ciganos se chama diclô. E assim, respeitosamente, maravilhosamente, porque Deus é muito bom o tempo todo, eles chegaram, sãos e salvos, em Saint-Marie-de-la-Mer, na França, e naquele momento que eles chegaram, o que aconteceu? Os franceses logo foram recolhendo as Três Marias que estavam a bordo, mas Sara era negra, né? E não era vista como as Três Marias. E quem encontrou e acolheu Sara foram os ciganos. Olha. Então ela passou muito tempo ensinando sobre Cristo aos ciganos, né? E com isso, hoje, para vocês terem uma ideia, as Três Marias, quando faleceram, elas foram canonizadas e elas estão na catedral lá da França. E Sara, quando faleceu, ela começou a fazer milagres. E só que ela foi enterrada na cripta em Saint-Marie-de-la-Mer. E aí o que aconteceu? Os milagres foram acontecendo até que a igreja resolveu canonizar Santa Sara, mas pouco se fala dessa santa nas igrejas católicas aqui do Brasil, né? E encontra-se milhões de ciganos de todo o mundo no dia 24 de maio, na França. Esse momento é de muita união, muita fé, para celebrar o dia de Santa Sara Cali. E aqui no Brasil, graças ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele baixou o decreto do Dia do Cigano, o decreto nacional do Dia do Cigano, né? Para o dia 24 de maio, coincidentemente, o dia da Santa Padroeira. E a partir daí, ele teve um olhar especial, o governo teve um olhar especial nessa época para o povo cigano. E ultimamente, nós não temos tendo um olhar seguro nem para cigano e não cigano, né? Mas deixa para lá. Bom, a grande base, fortaleza do cigano é a família. E quando eu falo família, eu não me refiro só a mulher, o filho, o pai, a mãe e os filhinhos, não. Estou me referindo à família mesmo, até os parentes que são de longe, em épocas de celebração, todos se juntam para comemorar. E é comemorado muito o nascimento de criança, porque para nós a criança é a continuidade, né? Continuidade do nosso povo. É comemorado o casamento, o batizado, o casamento. O casamento é algo que a gente tem que falar um pouquinho dele. A mulher cigana, assim que menstrua, ela já está pronta para casar. Nossa, mas como assim? Tem menina que menstrua com 11 anos. Então, vamos lá. Culturalmente, desde que a menina nasce, ela já é preparada com a ideia de que vai se casar e vai ser uma boa esposa. Uma boa mãe, uma boa esposa. Porque isso faz parte da tradição. Não é como dos gajô que já pensa assim, minha filha nasceu, eu não quero que ela case tão cedo, ela tem que ser uma boa profissional, subir de vida, não é assim? Para a tradição cigana é ao contrário. Pensa-se na família, na continuidade, no povo ali unido. Então, a menina vai estar com 14 anos, já menstruou. Essa menina não tem liberdade, por exemplo, em baile funk, como as meninas da cidade aqui têm. Ela não tem como ir em baladas, né, que chama aqui. Quando há festas, por alguma comemoração, seja de aniversário, de casamento e tal, sempre fica o grupo das mulheres de um lado, dos homens de outro. Aí, se um rapaz cigano
né, se interessa por uma cigana que ali esteja, ele vai chegar no ouvido do pai dele e vai falar para o pai dele que ele está gostando da menina X ali. E aí, esse pai vai chegar no pai da menina, da Kalim. E se a Kalim, hoje em dia é assim, né? Porque antigamente era arranjado mesmo. Você vai casar com o João e ponto final. Sem discussão. Era assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia existe essa flexibilidade dos pais estar ouvindo. Você gostou dele? Geralmente a menina fala para a mãe, né? Só que assim, não há flexibilidade quanto virgindade. Tem que ser preservada, a moça casa virgem. Caso contrário, uma desonra absoluta. Deus o livre, não pode acontecer isso. Até devolução. Ia ser humilhante mesmo. Então, assim, no momento que há o efetivo, oficialmente, o casamento, aí o cigano, que acabou de casar, ele pode ser bem jovenzinho. Qual é o primeiro plano que eles vão ter? De constituir a nova família, né? E ter bebês. E aí, quando a menina engravida, é aquela felicidade para todos, porque lá vai estar constituindo, de fato, uma família. Entra Santa Sara nessa história também, tá? Porque as ciganas, quando têm dificuldade de engravidar, elas faziam muitas promessas para Santa Sara, para ajudar nessa parte, que elas levariam de clô para ela lá, se fosse realizado o sonho de ser mãe. Então, Santa Sara também protege esse lado das ciganinhas que não conseguem engravidar. Bom, aí a moça engravidou, ela é assim, evita-se de falar coisas polêmicas perto dela, ela é poupada, ela é agraciada, presentes, né? Tem todo um cuidado, porque ali está carregando alguém especial, né? O bebê que vai chegar e que vai constituir aquela família de fato. Porque aí o pai também ganha certos status, porque agora sim ele se forma um homem de fato, né? Ele vai ser pai. Cigano não fica em um filho só não, viu, gente? Cigano costuma ter bastante filho. E aí não vem aquela história de que cigano roubava criancinha? Que é muito comentado? Então, na verdade, essa história também ficou embaixo dos tapetes, né? Porque olha só como é que é a situação. Na época, as mulheres das grandes cortes, das fazendas e tal, as mulheres ricas, né? Elas tinham relacionamento, pulavam a cerca, vamos por assim. E às vezes até a mulher pulava a cerca com um escravo que estava ali. E ela tinha que esconder aquela gravidez, ela tinha que esconder aquela barriga do marido. E antigamente o transporte era muito difícil, era a cavalo, era a mula, né? E aí o que acontecia? Essa mulher, quando ia parir, ela sabia que o filho não era do marido, ela paria perto de rio, no meio do mato. E quem é que encontravam as crianças? Quem por ali vivia? O cigano. Ia deixar abandonado? Imagina que não, claro que não. Acabava levando e criando. Ou caso contrário, o que elas faziam? Elas depositavam na porta dos orfanatos, né? Porque os padres tinham até aqueles orfanatos que você punha ali o neném e rodavam, eles recolhiam o neném e ninguém mais sabia de nada que ia acontecer com aquela criança. E aí, quando os ciganos levantavam acampamento e iam embora, aí saía toda aquela futricagem. Só que, lógico que a dama branca da corte ia ficar chuchu beleza para ela, né? Ela não ia deixar com que fosse desonrada o cigano, que levavam as culpas mesmo, porque eles estavam ali e saíam. Então, assim, alguém roubou um cavalo da fazenda, foi o cigano que estava ali.
Ah, assumiu roupa do varal? Foram os ciganos, tá vendo? Já foram até embora, levaram tudo. É só chegar que eles levam. E, na verdade, gente, não é nada disso, não. Cigano tem bastante filho, cigano cuida dos filhos, não precisa roubar filho dos outros, não. Isso é tudo mentira, é tudo preconceito. Isso aí é uma coisa ordinária, ridícula de você ouvir até os dias de hoje. Você vê que até os dias de hoje as pessoas ainda te perguntam se isso é verdade. Não, não é verdade. Não mesmo. Você já tem os seus, faz das tripas o coração para manter, para sustentar, para dar ali o que pode dar para eles. Manter na tradição não é fácil, porque a tradição e a modernidade vivem se chocando, né? Principalmente com essa abertura agora de frequentar a escola. Não é fácil. Eu tenho Estela. um pequeno de 7 anos. Oi. Não. Continua que já eu pergunto. Eu tenho um pequeno de 7 anos que outro dia chegou da escola e falou assim: mamãe, quando eu falei para o meu coleguinha que eu sou cigano, ele riu da minha cara. Ele não sabe nem o que é cigano. Então, assim, foi tão dolorido, sabe? Gente, há quanto tempo o povo está aqui? Nosso povo está aqui. Fazemos parte disso aqui tudo. Muitas coisas que o brasileiro, vamos por assim, usa, faz, come, também tem a nossa participação, né? Mas, infelizmente, ficou a parte pejorativa, a parte mentirosa reinando sobre tudo. E eu luto mesmo fielmente contra esse preconceito. Eu não tolero que as pessoas saiam com dúvidas. Quer perguntar, chega e pergunta. Cigano não morde, não. Pode perguntar. Muito pelo Estela, contrário, bem recebido. Fala. Estela, só um minutinho. É que eu estou assim, preocupada. O chat está bombando aqui. Eu estou preocupada com o tempo, Indiana. Parabéns, parabéns, parabéns. Linda palestra. De emocionar, de emocionar. Vou pedir para a área da educação, porque você está dando uma aula. Isso para os professores é ótimo, principalmente essa questão da discriminação, quando a criança entra na escola e que ela não entende. Por quê? Porque primeiro aprende o dialeto, não é? Entendeu? Agora, eu queria só colocar uma coisa, que tem várias perguntas, eu estou preocupada com o tempo, Indiara, senão nós vamos ter que pedir para a presidente fazer uma outra, a segunda com ela. Entendeu? Eu estou preocupada com o tempo, só o tempo. Então tá bom. Quanto tempo Vamos nós lá. temos? Quanto tempo nós temos, Indiara? Eu acho que eu dei uma geralzona, né? E que geral. Pergunta? Nossa Senhora. A Milene falou que foram 42 minutos. Nós temos mais tempo. A Milene está ali, olha, nos ajudando, a nossa presidenta do conselho, né? Então, é isso. Diara, segue aí você agora, querida. Belezinha. Estela, realmente são várias as perguntas e eu vou começar por uma aqui que eu achei bem interessante. Quando você fala sobre essas atribuições, né, do homem que é o provedor da casa e a mulher que cuida da família, neste contexto, tem a seguinte pergunta: há mulheres que se rebelam, já que a mulher faz um trabalho muito importante dentro da cultura cigana, cuida da família, mas tem pouca liberdade e autonomia? Isso acontece? Sim. Mas eu vou explicar como. Toda cultura, eu acredito que há as que se rebelam, tanto mulheres quanto homens, né? Mas, no geral, a mulher nasce e já vai aprendendo desde pequenininha, tá? O que ela tem como expectativas, né? Há, sim, as mulheres que acabam se rebelando para ter o direito de estudar, de fazer uma universidade, por exemplo. Às vezes paga-se até caro por isso, por essa não aceitação, por talvez o medo,
né, das famílias, porque o filho, a mulher fica exposta, porque principalmente se é assim, a virgindade tem que ser mantida, não há namoro, tá, gente? Então, quando é o combinado do casamento, até então os noivos não se tocam, só depois. Então, assim, se vê de longe, mas nada de contato, nada de sexo antes do casamento, de jeito nenhum. Então, até por isso, os pais preferem fazer o casamento mais cedo, né? Para evitar também e dar continuidade na tradição. Então, assim, por isso que a menina acabou de ficar mocinha, ela já começa a se preparar para o processo de casamento. E aí, quando ela ganha bebês, as coisas começam a ficar mais difíceis para estudar, porque aí você ganha casa para cuidar, marido, filhos, né? E às vezes tem outros familiares idosos que você está cuidando, e as meninas acabam deixando a escola aí no meio do ensino fundamental. Tem sim muitos casos das que se rebelam, como foi feita a pergunta, e geralmente é para estudar, para ganhar outra vida, e pagam um preço alto muitas vezes por isso. Porque o choque da tradição e a modernidade é muito grande. É muito grande. Você pode falar que preço é esse? O preço de repente, não ser bem vista na comunidade mais. Entendi. Triste. Entendeu? Se a moça saiu mocinha de dentro de casa e ela tem que estar ali sempre em contato, porque se ela ficar mais velha também ela não vai casar, porque os meninos casam cedo, vai casar com velha. Muda muito. Né? Mas imagina, uma mulher para se formar, quando ela se forma até a universidade, já vai ficar difícil para ela casar com um calãozinho, né? Ela vai acabar casando com um gajô, que é um não cigano. E quando a mulher casa com um não cigano, ela não é mais muito bem vista na comunidade. Diferente do homem, se ele casar com uma mulher, uma gadê, uma não cigana, essa mulher pode se adentrar à cultura e seguir as regras da tradição, e aí ela começa a ser aceita na cultura. Então, existe a flexibilidade maior para o homem. Pegar uma não cigana, casar com uma não cigana, do que para a mulher casar com um não cigano. Entendi. Tem Estela, mais perguntas? Temos sim. A Andrea, ela perguntou com quantos anos, mais ou menos, as mulheres se casam. Então, é logo depois que tem a primeira menstruação, mas isso é muito variável, mas qual que é uma média ali de idade? Média 14 anos, 14, 15 anos. Ok, entendi. Por aí. Eu me casei com 17, eu tinha acabado de fazer 17 anos, porque na época eu pedi para concluir o colegial, né, que era assim falado. E com 16 anos eu concluí, já noivei e já casei. Tanto que eu tenho hoje 50 anos e tenho um filho que vai fazer 30. Nossa! Legal, hein? Que legal! Fantástico. Estela, Fantástico. tem uma pergunta que eu gostaria de fazer. Ouvindo você, ouvindo sobre a história, sobre, enfim, eu queria que você indicasse aqui para a gente pelo menos 2 ou 3 valores
que você entende como muito importante para o povo cigano. Então, são três diretrizes assim que são fundamentais. O primeiro é a família, né? Para mim, a minha família é minha base, meu tudo. Mato e morro pelos meus filhos, meu Deus, agora meus netos. A família é a base de tudo para todos nós ciganos. O segundo, o amor pelo idoso. O velho idoso, assim chamado para nós, o puron, ou o capu, depende do grupo, né? Tem uma nomenclatura. Ele traz a sabedoria, a experiência. Então, não existe colocar o pai ou a mãe num asilo, como a sociedade não cigana faz, né? Nós cuidamos dos nossos velhos até o último suspiro. E eu fiz isso, eu cumpri minha missão com minha sogra, eu cumpri a minha missão com os meus pais. E sou muito grata por isso. Eu acho que esse valor eu consegui passar também para os meus filhos e espero muito passar para os meus netos. Eu quero ser cuidada assim também quando eu tiver vovozinha, né? Acho que eu mereço. E o terceiro valor que eu pontuo como algo assim muito especial é a resistência. A resistência em manter uma cultura diante de tanta humilhação e tanto preconceito, diante de tanto descaso. A resistência de manter uma tradição, né, diante de tanta modernidade. E vocês imaginam, é milenar a nossa cultura. E até hoje, muitos não conhecem. Muitos não têm nem ideia, entendeu? E falam bobagens. E apontam o dedo, fazem cara feia. Uma vez eu entrei dentro da igreja católica, e eu senti uma senhorinha, sabe, falando, lá vai a cigana, ó, tem uma cigana dentro da igreja. Eu me senti chateada com isso. Não gostei nem um pouco. E por quê? Eu sou ser humano igual aos outros, né? Então, assim, eu acho que esses três valores são muito fortes para mim. Essa capacidade, essa resistência, essa fortaleza e esse orgulho, né? Eu tenho orgulho de ser cigana, eu tenho orgulho de ser filha de cigana, eu tenho orgulho de ser neta cigana, eu tenho orgulho de ser uma mãe cigana, eu sou brava, eu sou aquela mãe loba, não mexe com o que é meu, porque eu vou em cima mesmo. Eu tenho orgulho disso. E a questão do idoso, eu valorizo demais. Respondi? Respondeu. Ô, Estela, a gente ia abrir agora para a nossa presidenta do conselho. Eu queria uma coisa que você falou, mencionou, mas já disseram, e eu queria que você confirmasse ou não, né? Porque as pessoas não dizem, é aquilo que você falou, a questão da discriminação, a questão do cigano não estar contido na história, né? Então, quando você fala do Holocausto, fala dos judeus, mas não fala dos povos ciganos. Certo. Correto? Muito certo. 2, nós tivemos um presidente, né? E está em Brasília. Pois é, ele era cigano, correto? Ele era As pessoas cigano. não falam. Pois é. Não. E não dizem, não mencionam, né? Então, são essas questões que eu acho que você está colocando. Pode falar. Tem muitos artistas famosos ciganos também. Pode citar, por favor? Claro. Olha, um sertanejo super famoso, Eduardo Costa. Ele é Calon. Calon? Deixa eu pensar aqui. Charlie Chaplin era cigano. Uau! Elvis Presley era cigano.
Nathalie Wood era cigana. Deixa eu ver quem mais. Nossa, gente, fora o povo do circo. Sabe o circo que chega na sua cidade? Geralmente ele é de ciganos. Porque os ciganos têm a arte nas veias também, viu? Na música, na dança. A gente dança quando tá triste, dança quando tá feliz. Dava para fazer uma live só de dança aqui. São tantas coisas maravilhosas. Nós fazemos usos de ervas também, porque imagina que na vida nômade não existia médico. Então foram apreendidos, né, com os antepassados aí, a fazer chás, a fazer emplastos, principalmente quando se machucavam, né? A fazer até as grandes magias do amor. O cigano sabe fazer. E o respeito pela mãe natureza é um outro conceito que eu, particularmente, aprecio demais na minha cultura. A mãe natureza ela é muito presente na vida do cigano e muito respeitada. E olha, o povo cigano já viveu por vários pedaços ruins nessa vida, mas vocês nunca vão ouvir dizer que nós fizemos guerra. Porque nenhuma vez na história cigano participou de guerra. Porque cigano não almeja capitalismo, essa gana de poder, nada disso. Né? Então, um outro ponto aí que eu acho que eu tinha que ter falado e agora eu falei. É tanta coisa que se vocês fizerem ping-pong, eu acho que é até mais fácil. Bom, e assim, né, gente? Eu acho que não importa só estar escrito no papel, garantindo aí o direito, e sim no tete-a-tete, né? Eu fico muito preocupada com os irmãos que moram em ranchos, que são nômades, e ninguém fala em vacinação para eles agora em época de Covid. Ninguém citou os ciganos, né? E citou-se os índios, e citou-se que vivem em aldeias, né? E cadê os ciganos? Por que não os ciganos? Eu fiz essa pergunta também. Também tem acampamentos. Também estão ali todos juntos. Se um pegar, vai pegar em todos. Com certeza. E é lamentável, né? Mas, infelizmente, até hoje eu não ouvi falar nada a respeito da vacinação para os ciganos. A questão de saúde também, né, que eu já abordei aqui, eu acho muito válido que se crie possibilidades, porque tem muitos casos também que quando você, mesmo com o cartão do SUS, né, você chega lá na recepção de uma UBS e você tem que mostrar comprovante de endereço. E quem mora em acampamentos arranchados não tem conta de água e luz. Como é que você vai provar o seu endereço ali? As pessoas não pensam nisso, né? Elas só exigem que a regra seja cumprida. Porém, a regra não é só de papel. Tem que conhecer de fato o que se passa. Não adianta você imaginar escola para os ciganos, se você não vê qual é a realidade, qual é a cultura desse povo. Porque não vai ter significado. Não é? Como que você vai forçar aquela criança a ter frequência regular na escola se ele não tem uma casa fixa? Se a qualquer momento ele pode ser excluído daquele lugar à base de tiro, de polícia correndo atrás, enfim, ele fica à mercê da sorte. Ele não tem culpa do que ele está passando.
pelo preconceito instalado, impugnado, enraizado nesse país. Ele não tem culpa. E eu penso assim, ninguém é melhor que ninguém, independente da cor, do gênero, da sua etnia. Eu faço parte do conselho aqui em Peruíbe, né, na minha cidade, Conselho de Povos e Comunidades Tradicionais. Os PCTs, eu mando um grande abraço a todos os PCTs, a todas as comunidades e os povos tradicionais, né, que lutam bravamente para conseguir um lugar ao sol. Um lugar que já deveria estar garantido. Poxa, tem gente que, por falta de comprovante de residência, não consegue registrar seu próprio filho. Tem crianças que não são registradas oficialmente por conta disso. Aí é porque o cigano é errado? Não, é porque ele não tem um apoio. Ele não tem uma terra fixa para ele viver, se instalar. Mas o cigano é nômade, o cigano gosta de andar. Ok. Mas se ele tiver um lugar para ele voltar, maravilha. Em Brasília tem espaço constituído. Em Alagoas tem um espaço constituído, casas de alvenaria e tudo mais. Tá ali, um pertinho do outro, uma família perto da outra. Se vão viajar, vão. Vão negociar fora? Vão. Mas tem para onde voltar. Consequentemente, ele vai ter um comprovante de residência, ele vai ter direito à educação, ele vai ter direito à saúde, né? Então, tem que começar do começo. Antes de apontar o dedo para dizer a gente oferece e ninguém faz nada, ninguém aproveita. O governo é tão bonzinho, não é? Puxa vida. Chega assim até dar dor no meu coração. De tanta bondade de vocês. Isso não tem nada. Obrigada, Estela. Obrigada. Bom, olha. Se quiser perguntar, estamos às ordens. Conduz aí. Sim, claro, Estela. Carmelita, você que conduz, é só para avisar que a gente está indo a quase 1h10 de transmissão. É muito agradável ouvir você, Estela. É muito agradável, viu? E é bastante educativo e a gente tá encantado, viu? E agradecido. Estamos muito agradecidas por você estar compartilhando seus conhecimentos com a gente hoje. E mais agradecida ainda porque você está começando as nossas atividades, está abrindo as nossas atividades. Acredito que vai transmitir muita luz aqui para as atividades todas que nós vamos fazer durante o mês das mulheres aqui pelo Conselho, viu? Agradecemos bastante. Com certeza, que Santa Sara lhe abençoe. Carmê, você que comanda aí, o que você achar? Eu só tenho um recado para passar, então é só para poder informar que eu tenho esse recado para passar antes de finalizar. Acho que a Indiara vai falar que tem mais uma pergunta. Antes da pergunta, eu vou assim finalizar a minha fala. Primeiro, agradecer de coração, lembrança também para o seu marido e também espero que quando passar a pandemia você convide todos dessa live, todo mundo, para altas festas lá em Peruíbe, que eu lembro que a sua afinada mãe, né, estava sempre presente nessas festas, enfim. Mas uma coisa você falou, e eu vou fazer uma homenagem aqui, eu não sei se você chegou a conhecer, a Wanda Savá, que era uma cigana de Campinas, né, da cultura cigana, e ela não tinha leitura nas mãos, mas ela era professora, e faleceu, acho que em 2016, uma coisa assim, mas ela já falava que uma questão das políticas públicas seria que cada cidade tivesse um espaço para os ciganos nômades, aqueles que chegam na cidade e tivessem um espaço para ficar. Isso era uma luta, eu não gosto de falar muito, senão me emociono, porque era uma luta dela e que ela queria essa questão de projetos. Então, quando você fala agora, essa questão vem muito de encontro o que ela almejava na época. Então, eu queria parabenizar também. Minha família é de Campinas também. Então, e São Carlos? São Carlos tem também família? São Carlos, gente. Foi uma honra quando vocês me convidaram. Uma honra, assim, tocante para mim, porque quando eu nasci,
Eu nasci em 1970, no Dia das Bruxas, dia 31 de outubro. E o meu sogro, ele faleceu em julho de 1970. Então, assim, eu não o conheci de jeito nenhum, né? Eu nasci meses depois que ele faleceu. E ele nasceu aí em São Carlos. Ele era um calou muito distinto, que fez muito pelo vilarejo por onde ele passou. É a família Pereira, a família do meu esposo. Mando um forte abraço a todos. E foi uma honra começar uma live em São Carlos. Puxa vida! Eu sei, a gente assim acredita que quando se morre, vira uma estrela, né? E então a estrelinha do meu sogro hoje deve estar vibrante. Tá certo, obrigada. Nossa, que honra, hein? Parabéns, isso. É isso, agradeço, viu, Estela? A gente vai finalizando por aqui, é isso que eu estou entendendo, né? Carmelita, mais uma vez, obrigada, viu, por você ter nos feito esse contato, né? Ter defendido, né, isso no conselho, que era uma proposta importante, trazer a Estela para cá, falar sobre a tradição dos ciganos, e realmente, viu? Então, Carmelita, agradeço de coração você ter trazido a Estela aqui, ter nos apresentado a Estela, né? Agradeço a Indiara, que entrou nessa de cabeça, né? Ai, vamos fazer, Carmelita, eu te ajudo, vamos fazer. E é assim, né, Estela, a gente... Corajosa, né? Que importante, e que importante que é a gente conseguir ter espaços para a gente se tornar mais humanos, e eu tenho certeza que esse momento a gente se tornou mais humanas, né? A gente aprendeu muito com vocês, tenho certeza que a gente está saindo daqui com menos preconceitos, a gente está saindo daqui com mais carinho com relação ao seu povo, e que vocês já fizeram por todos nós, e que muitas vezes a gente sequer lembra, né? Porque não sabe, né? Então, agradeço, Estela. Estela, tem várias perguntas ainda, estão todas no chat, depois a gente vai te passando, tá? A gente vai te passando para você responder, com muita gente olhando e observando essa live ao vivo, e para nós isso é um carinho tão grande, até por conta do tema, mas por conta do dia, né? Poxa! E assim, você falou das vacinas, nós também estamos numa luta de vacinas para todos. Espero que em breve a gente tenha essa vacina para todos, para que a gente possa se abraçar aí e agradecer pessoalmente essa sua presença aqui conosco, tá bom? Agradeço, Carmelita. Estela, uma boa jornada para você, viu? Claro, Carmelita. Muito obrigada, rapidinho. Gente. Obrigada por todo o carinho. Tá. É só saudar também que nós temos aqui na live as mulheres das religiões matrizes africanas, aqui a madrinha Marina, da cidade de Araraquara, e outras também que estão, mas ela que coordena um grupo de mulheres na questão religiosa, então ela está também acompanhando, né? Só uma saudação, desculpa. Claro, claro, agradeço. E aí quero também convidar a todas que segunda-feira o mandato da vereadora Raquel, a Raquel que foi deste conselho aqui com a gente, do Conselho de Direito das Mulheres, hoje Raquel está como vereadora, e na segunda-feira, às 15 horas, às 14 horas, transmissão pelo YouTube da Câmara Municipal, pelo Facebook também da Câmara Municipal de São Carlos, terá uma sessão solene em comemoração, em homenagem, digamos assim, aos 20 anos da Casa Abrigo aqui de São Carlos, né? Então, estão todas convidadas, e peço para que todas fiquem atentas também aos nossos posts aqui na página, porque a gente vai ter outras atividades, que em breve a gente vai estar voltando aqui com lives ao vivo, com outras temáticas, durante todo o mês das mulheres, tá bom? Então, obrigada, boa noite a todas. Estela, Carmelita, Indiara, boa noite, e um bom final de semana. Beijo, meninas, foi muito legal. Muito obrigada pelo carinho. Gratidão, Estela. Esperem só um pouquinho que vai sair da transmissão. Sim.